Continuação aqui para finalizar o nosso estudo do domingo, dia do Senhor, né? A mudança do sábado para o domingo, né? Aqui é o professor Leandro Quadro tentando defender a sua tese, o fundamento de Ellen White, certo? Vamos lá. E um deles foi a observância do domingo, porque era um dia celebrado em honra ao Deus Sol, no culto mitraísta. Além desse aspecto social e religioso, teve um aspecto político muito interessante que contribuiu para a mudança. Por volta do ano 135, por causa das constantes revoltas judaicas contra o Império Romano, o imperador Adriano fez toda uma campanha anti-judaísmo e anti-sábado. Ele queria eliminar o culto judeu. Por quê? Porque ele estava vendo que os judeus, por suas revoltas contra o Império Romano, estavam atrapalhando o governo dele. E aí o bispo de Roma orientou os cristãos na época a observarem um outro dia de guarda para que eles não se familiarizassem com o judaísmo e assim não continuassem sendo perseguidos pelo imperador Adriano e deste modo pudessem ter uma vida cristã, pacífica, tranquila. Porém, esta mudança por conveniência, acabou levando os cristãos a rejeitarem totalmente o sábado, atribuindo-o ao judaísmo, sendo que lemos aqui que ele existe desde o Gênesis, quando não existia nenhum judeu, e, obviamente, após isso, nós percebemos que inclusive os pais da igreja também foram aceitando esta tese. Depois, na esfera civil, o imperador Constantino, em março de 321, deu um decreto oficializando a observância do domingo como sendo algo obrigatório. Porém, dei para você. Porém, aqui ele distorce um pouco da história, né? Eu quero, pastor, engajado na escritura. Se os primeiros cristãos primitivos ali reuniam no domingo. É simples. Atos Apóstolos 20, versículo 7. Os apóstolos estão ali no domingo. Em 1 Coríntios 16, 2, o ofertório era no domingo. Em Apocalipse 1, 10, o discípulo amado teve a revelação no domingo. Atos Apóstolos 2, o Pentecoste foi no domingo. É simples, ali em Atos dos Apóstolos, está tendo um cursilho por causa dessa discussão que tem hoje em dia. E Pedro coloca a casa em ordem. E Paulo, em Atos dos Apóstolos ali, está pregando numa sinagoga judaica, como costume. Pregando o quê? A nova aliança. Por que Paulo não guardou o costume judaico? Porque Paulo chama tudo de esterco. Não vem com essa, tentar mudar a história, o imperador, ou Constantino. Meu irmão, quem quis assim foi a cabeça da igreja. Cristo, porque Romanos, olha só, Romanos 10, 4. Escritura, professor. E a história vocês distorcem também. Quando Constantino se converteu, já tinha a igreja católica. E os cristãos reuniam no domingo, porque é de acordo com o fundamento dos apóstolos. Olha só, Romanos 10, 4. Porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Romanos 7. Olha só. Você pega em Romanos 7, do 1 ao 6, aqui você tira toda a dúvida e essa mentira adventista. Olha só, Romanos 7, do 1 ao 6, ó. Ignorais, irmãos, falo aos que têm consentimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que vivem. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei, enquanto ele vive, mas se o marido morre, fica desobrigado da lei, que liga ao marido. Olha só, por isso, enquanto viver, o marido se torna mulher de outro homem, será chamado adúltera. Porém,
morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que se torna adúltera. Porém, casa-se com outro homem. Olha só que interessante. Olha só, olha o 4. Cristo morreu para caducar, para aperfeiçoar a lei. Interessante, para você não estar obrigado ao regime da lei, para você não estar em julgo do regime da lei. Olha só, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, ó, pelo sacrifício do corpo de Cristo, ó. Olha só, Cristo ele já fez o sacrifício. Se Cristo já fez o sacrifício, por que você vai seguir o costume judaico? Vai seguir a lei, os preceitos. Cristo ele é a nova aliança. A fé, a graça. Para você não estar obrigado a seguir a lei. Se o marido morre, a mulher não tem obrigação mais de seguir. Pode casar com outro e não se torna adúltera. Então, Cristo morreu lá na cruz para você não ficar escravo, para você ficar livre do jugo da lei, para gozar a graça. Aonde abundou essa graça? Atos Apóstolos 20, versículo 7, ali no domingo. João 20, versículo 1, Cristo ressuscitou no domingo, porque ele aperfeiçoou aonde? Efésios 2,15. Assim, meu irmão, também vós estáis mortos para a lei, ó, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencer às outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertais pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte, agora mortos para essa lei, ó, que nos mantinha sujeita dela, nos torna libertado e nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sob a autoridade envelhecida da letra. Hebreus 8,3 está falando de desaparecer. Segundo Coríntios aqui, 3, para acabar com esse argumento adventista, essa distorção protestante, essa inversão, nós não estamos obrigados mais. E nós não somos judeus. Você pega 2 Coríntios 3, do 5, ó. Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como Deus, nos mesmos, nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança. Olha só, tá falando para quem? Para os apóstolos. Sobre a igreja de Cristo. Não a da letra, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ó. Nos fez apto para nova aliança. Aos apóstolos que ele confiou, aos apóstolos 2. Mateus 10, do 1 em diante, Marcos 3, Lucas 6. Certo? Olha só, ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança. Não da letra, é sim do Espírito. Porque a letra mata, ó, mas o Espírito vivifica. Ora, seu ministério da morte, olha só, gravado com letras em pedra, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor de sua face, embora transitório. Olha só. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Olha só, esse ministério da nova aliança é mais glorioso que o do Velho Testamentário. Aonde está isso? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Uma igreja, Atos Apóstolos 20, versículo 7, que ora no domingo. Aliás, sob esse aspecto e em comparação dessa glória eminentemente superior, empalidece a glória do primeiro ministério. Se o transitório inglorioso, muito mais glorioso é o que permanece, a nova aliança. Olha só, cara, só isso aqui já acaba com o adventista, cara. Faz passar vergonha esses doutores adventistas. Em posse de tal esperança,
procede-nos com tal desassombro. Não fezmos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os filhos de Israel não fechassem os olhos no fim daquilo que era transitório. Transitório, cara. Aperfeiçoou em Cristo. Em consequência, a inteligência dele permaneceu obscura. Ainda agora, quanto lei o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, porque é só Cristo que ele deve ser levantado. Por isso, até o dia de hoje, quanto lei Moisés, um véu cobre o coração. Esse véu só será tirado quando se converter ao Senhor. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor. E nos vem transformar nessa mesma imagem, sempre mais resplandecente pela ação do Espírito Santo. Então, o Novo Testamento é mais glorioso que o Velho Testamento, porque ele nos fez apto ministro para a nova aliança. Por quê? Porque Cristo, ele aperfeiçoou aqui, ó, Efésios, para finalizar esse outro show de Bíblia. Aqui, ó. Efésios 2,15, ó. Aboliu na própria carne a lei, os preceitos e as predições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo, dos dois povos, uma única humanidade nova, estabelecimento da paz. Aonde? Em Atos dos Apóstolos 20, versículo 7, não é que foi Constantino que mudou, não, meu irmão. Os cristãos já tinham esse costume. Por quê? A ressurreição é no domingo. O Espírito Santo, no domingo, a igreja não tem obrigação de voltar para o costume judaico. Tanto que os judeus nem reconheceram e estão esperando ainda o Messias. Aqui, ó, 20, versículo 7. Ó, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conservava com os discípulos e prolongou a palestra até meio-dia. Então, essa invenção aí que os protestantes usam a história para tentar, não foi... Meu irmão, aqui, ó. Mas após 20, versículo 7, o primeiro século, a igreja primitiva ali, ó. Paulo, que era judeu, a tribo de Benjamim, perseguidor da igreja, Filipenses 3, do 3 em diante, está aqui reunido junto com os apóstolos. A graça. Que interessante. Simples, cara. Quer dar ouvido para essas igrejas? Tá fora. Que foi confiada a essa igreja. Efésios 3:10, a divina universidade de ser conhecida pela igreja. Coluna sustentável da verdade. 1 Timóteo 3:15. É uma só igreja. E seguiu até isso. Constantino, quando ele se converteu, ele deu liberdade de culto. Aí a igreja começou a crescer, começou a expandir cada vez mais. O imperador Teodósio oficializou 380. A igreja do Império Romano. Por isso que é romana. Porque foi profetizado isso. Onde está o destroço dos mártires? Pedro pregado de ponta cabeça e Paulo decapitado. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro transitório. Começa ali em Jerusalém e se estabiliza ali em Jerusalém. Os judeus se reuniam no sábado, como costume, Atos dos Apóstolos 17, 1 diante. E os cristãos primitivos se reuniam no domingo. Não estão seguindo mais o costume judaico, mas a nova aliança, ensinado pelo Messias, que ali diz que nos fez apto para a nova aliança. Ministro para a nova aliança. Não da velha aliança, mas da nova aliança. É simples entender isso. Você quer transgredir ainda? Você quer seguir a velha aliança? A velha aliança são sombras do ai que divino.
Caducou em Cristo. Aperfeiçoou em Cristo. E sua esposa. Não tem como, cara. A Bíblia não dá essa brecha, cara. Cristo, ele fundou uma só igreja. Tô pouco me lixando se você é protestante, adventista, você é assembleiano. Eu não tô nem aí pra sua fé, cara. Fé não, crença. Fé é só uma. A fé romana, Romano 8. É crença. Fundamento, invenções loucas de homens. Simples entender isso, cara. O que vai salvar você, cara, é a misericórdia, cara. Triunfará sobre o julgamento. Mas tem que conhecer a verdade, cara. Cristo, ele fundou uma igreja para você chegar a esse respaldo, para você seguir e ter o conhecimento do caminho da salvação. A salvação, esses pastores, eles não prometem a salvação para vocês. Por mais que pregue o evangelho, por mais que anuncie, por mais que use Bíblia, porque a Bíblia vem do magistério. Está usando a Bíblia sem a visão do magistério. Autointerpretação. O único que pode te salvar é a igreja que Cristo fundou. Como vamos conhecer essa igreja? Através da tradição. De acordo com os apóstolos pregaram. Simples, cara. Simples. E tem muito padre fazendo cagada aí mesmo. Trazendo novidade, tá vendo? Nós temos que ir contra isso também. Seguir o fundamento dos apóstolos. As Apóstolos 2,42, ó. Saiu, se tiver um padre que saiu desse conceito, dos documentos da igreja, caindo nessas heresias, das prosperidade, cara, fazendo showzinho aí, chamando sertanejo para fazer festa religiosa, que eu vejo aí, muito aí, por aí, que tá acontecendo, para trazer lucro, eu não concordo com isso não, meu irmão. Aqui, ó. As Apóstolos 2,42. Quer fazer festa religiosa? Chama a servos consagrados para cantar, para fazer louvor, não sertanejo, cara, não combina. Festa religiosa com sertanejo mundão. É o que eu vejo nessa atualidade. Mas vamos lá, ó. As Apóstolos 2,42, ó, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão e na oração. Esse é o fundamento. Saiu fora disso, tá fora. Salve Maria, sou missionário São Roberto.